Pare por um instante e responda com sinceridade. Você já teve a sensação de que está trabalhando duro, fazendo o seu melhor, mas, mesmo assim, sua vida parece não sair do lugar? E se eu lhe dissesse que o maior inimigo do seu sucesso talvez não esteja ao seu redor, mas dentro da sua própria mente? A maioria das pessoas passa a vida inteira acreditando que o destino é decidido pela sorte, pelas oportunidades ou pelas circunstâncias. Mas existe uma verdade que poucos têm coragem de enfrentar. Antes de destruir seus sonhos, uma pessoa destrói a própria maneira de pensar. E o mais assustador é que isso acontece de forma silenciosa, todos os dias, sem que ela perceba. Neste vídeo, você descobrirá por que 99% das pessoas destroem o próprio futuro sem perceber. E como um simples ajuste na sua mentalidade pode mudar completamente o rumo da sua vida. As ideias que você ouvirá aqui têm o poder de transformar sua forma de enxergar o sucesso, a prosperidade, a disciplina e o verdadeiro significado da riqueza. Mas atenção! Este não é um vídeo para quem procura atalhos ou soluções fáceis. É uma mensagem para aqueles que estão prontos para assumir a responsabilidade pelo próprio destino e despertar um potencial que talvez tenha permanecido adormecido durante anos. Então, antes de continuarmos, já deixe o seu like, porque isso ajuda esta mensagem a alcançar milhares de pessoas que também precisam ouvir estas palavras. Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para não perder os próximos conteúdos que podem transformar sua maneira de pensar e agir. E escreva aqui nos comentários a frase: "Eu decido mudar o meu futuro hoje". Quero saber quantas pessoas estão realmente preparadas para dar o primeiro passo rumo a uma vida extraordinária. Agora, permaneça comigo até o final, porque a última lição deste vídeo pode ser exatamente a chave que faltava para mudar a sua história. Talvez, daqui a alguns minutos, você nunca mais olhe para a sua própria vida da mesma forma. Respire fundo, abra a sua mente e permita que estas palavras despertem a força que sempre existiu dentro de você. Antes de começarmos a jornada, imagine que esta história não fala sobre outra pessoa. Ela pode estar falando sobre você. Em algum momento, todos nós enfrentamos um inimigo que ninguém consegue enxergar, mas que tem o poder de determinar o rumo da nossa vida. Não faz barulho, não aparece diante dos nossos olhos e raramente é percebido. Ainda assim, influencia cada decisão, cada oportunidade aceita ou desperdiçada e cada sonho que deixamos para depois. Durante muito tempo, o protagonista desta história acreditou que sua vida estava limitada pelas circunstâncias. Pensava que a falta de dinheiro era o maior problema. Em outros dias, culpava a ausência de oportunidades. Havia momentos em que se convencia de que algumas pessoas simplesmente nasciam com mais sorte do que outras. Essa explicação parecia confortável, porque transferia a responsabilidade para fatores que estavam fora do seu controle. Os dias se repetiam em um ciclo silencioso. Acordava com planos, mas terminava a noite carregando a sensação de que nada realmente havia mudado. Sempre existia uma justificativa para adiar uma decisão importante, um motivo para esperar mais um pouco ou uma razão para acreditar que o momento certo ainda não havia chegado. Sem perceber, pequenos pensamentos negativos começavam a ocupar espaço dentro da sua mente. Eram quase imperceptíveis, mas constantes. Uma dúvida aqui, um medo ali, uma desculpa aparentemente inofensiva que surgia sempre que uma oportunidade aparecia. Foi somente depois de muito tempo que algo começou a incomodá-lo profundamente. Ao observar pessoas que haviam transformado suas vidas, percebeu que muitas delas também enfrentaram dificuldades, rejeições e fracassos. A diferença não parecia estar na quantidade de obstáculos,
mas na maneira como reagiam diante deles. Essa percepção despertou uma pergunta que ecoou dentro de si durante dias. E se o maior obstáculo nunca tivesse estado no mundo ao meu redor, mas dentro da minha própria mente? Essa simples reflexão mudou completamente a forma como passou a enxergar a realidade. Pela primeira vez, compreendeu que seus pensamentos não eram apenas reações aos acontecimentos. Eles estavam criando os próprios acontecimentos. Cada vez que acreditava não ser capaz, agia com insegurança. Cada vez que imaginava o fracasso antes mesmo de tentar, perdia oportunidades que talvez mudassem sua história. O medo deixava de ser apenas uma emoção passageira e se tornava um diretor invisível, conduzindo suas escolhas sem pedir permissão. Naquela noite, permaneceu em silêncio por alguns minutos, revivendo mentalmente os últimos anos da sua vida. Quantas decisões haviam sido tomadas pelo desejo de crescer? E quantas haviam sido tomadas apenas para evitar o desconforto de errar? Quanto do seu futuro havia sido construído pela coragem e quanto havia sido moldado pelo medo? As respostas não foram fáceis. Pelo contrário, doeram. Mas havia uma verdade impossível de ignorar. Enquanto continuasse permitindo que pensamentos limitantes governassem sua mente, nenhuma mudança exterior seria suficiente para transformar sua vida. Foi exatamente naquele instante que nasceu o primeiro sinal de um verdadeiro despertar. Ainda não havia riqueza, sucesso ou grandes conquistas. Existia apenas uma decisão silenciosa, porém poderosa: assumir a responsabilidade pela própria mente. Ele compreendeu que a batalha mais importante não seria travada contra as dificuldades da vida, mas contra as crenças que o mantinham preso à mesma realidade. E pela primeira vez em muitos anos, sentiu que o futuro poderia deixar de ser uma sequência automática do passado para se tornar uma construção consciente, feita uma escolha de cada vez. Isso era apenas o começo de uma transformação que mudaria não apenas seus resultados, mas também a pessoa que ele estava destinado a se tornar. Na manhã seguinte àquela decisão silenciosa, nada parecia diferente do lado de fora. O sol nasceu como em qualquer outro dia. As ruas continuavam movimentadas, as pessoas seguiam suas rotinas e o mundo não demonstrava qualquer sinal de que algo extraordinário havia acontecido. Ainda assim, dentro dele existia uma mudança quase imperceptível, mas profundamente significativa. Pela primeira vez em muito tempo, compreendeu que uma transformação verdadeira dificilmente começa com grandes acontecimentos. Ela nasce em silêncio, quando uma pessoa decide pensar diferente antes mesmo que sua realidade apresente qualquer evidência de mudança. Essa descoberta parecia simples, mas carregava uma força enorme. Durante anos, acreditou que o sucesso surgia de um único momento decisivo. Imaginava que existia um dia em que tudo mudava de uma vez. A oportunidade perfeita aparecia, o dinheiro chegava, o reconhecimento acontecia e, finalmente, a vida assumia um novo rumo. Mas agora percebia algo que antes passava despercebido. Nenhum destino é construído em um único dia. O destino é escrito em centenas de pequenas decisões que quase ninguém valoriza. Enquanto caminhava pelas ruas naquela manhã, começou a observar pessoas que antes pareciam apenas parte da paisagem. Um senhor abria sua pequena loja muito antes dos primeiros clientes aparecerem. Um jovem carregava livros debaixo do braço enquanto seguia apressado para mais um dia de estudos. Uma mulher atravessava a avenida segurando a mão do filho e, ao mesmo tempo, organizava mentalmente mais uma jornada de trabalho. Todos faziam escolhas, algumas conscientes, outras completamente automáticas. Foi então que uma pergunta surgiu novamente dentro da sua mente.
Será que a diferença entre uma vida extraordinária e uma vida comum está justamente nessas escolhas que quase ninguém percebe? Essa pergunta o acompanhou durante todo o dia. Ao voltar para casa, resolveu fazer algo que nunca havia feito antes. Pegou um caderno vazio, sentou-se diante da mesa, respirou fundo e escreveu no topo da primeira página: "As decisões de hoje constroem a vida de amanhã." Permaneceu olhando para aquela frase durante alguns minutos. Parecia simples, mas quanto mais refletia sobre ela, mais sentido fazia. Pensou em todas as ocasiões em que havia prometido mudar de vida apenas para abandonar seus objetivos poucos dias depois. Lembrou-se das inúmeras vezes em que disse que começaria na próxima segunda-feira, no próximo mês ou quando tudo estivesse melhor. Sempre existia um amanhã, e esse amanhã nunca chegava. Naquele instante compreendeu uma verdade desconfortável. O futuro nunca é destruído por grandes erros. Na maioria das vezes, ele é destruído por pequenos adiamentos repetidos diariamente. Cada desculpa parecia inofensiva. Cada procrastinação parecia insignificante. Cada dia desperdiçado parecia apenas mais um. Mas quando essas pequenas escolhas eram acumuladas ao longo de meses e anos, transformavam-se em uma realidade da qual poucas pessoas conseguiam escapar. Essa percepção mudou completamente sua forma de enxergar o tempo. Antes, acreditava que um único dia não fazia diferença. Agora, entendia exatamente o contrário. Cada dia era um tijolo, e cada decisão colocava esse tijolo em direção ao sucesso ou ao fracasso. Não existia neutralidade. Ou estava construindo, ou estava destruindo. Naquela noite, decidiu observar a si mesmo com absoluta sinceridade. Percebeu que muitas decisões eram tomadas sem qualquer consciência. Acordava e imediatamente pegava o celular. Prometia estudar por 1 hora, mas se distraía durante 2. Dizia que economizaria dinheiro, porém comprava coisas por impulso. Reclamava da falta de oportunidades enquanto desperdiçava tempo precioso. Esses comportamentos nunca haviam parecido perigosos. Agora pareciam enormes, porque finalmente compreendia o efeito acumulativo das pequenas escolhas. Foi nesse momento que lembrou de uma história contada por um antigo professor. O homem havia explicado que um navio, ao alterar sua rota apenas alguns poucos graus, não percebe diferença nas primeiras horas de viagem. Porém, depois de milhares de quilômetros, chega a um continente completamente diferente. A vida funciona exatamente da mesma maneira. Uma pequena mudança hoje pode representar uma realidade totalmente diferente daqui a alguns anos. Essa ideia o emocionou profundamente. Por quê? Se pequenas escolhas negativas eram capazes de destruir um futuro, pequenas escolhas positivas também eram capazes de reconstruí-lo. Pela primeira vez, deixou de procurar grandes soluções. Decidiu concentrar-se apenas na próxima decisão. Não precisava transformar toda a sua vida naquela semana. Precisava apenas vencer o próximo momento. Na manhã seguinte, acordou alguns minutos mais cedo. Parecia pouco, mas levantou assim mesmo, arrumou a cama, abriu a janela, respirou profundamente, sentou-se em silêncio por alguns minutos antes de começar o dia. Nada disso mudou sua conta bancária. Nada disso trouxe sucesso imediato, mas produziu algo muito mais importante. Fortaleceu sua identidade. Cada pequena vitória dizia silenciosamente: "Você está aprendendo a cumprir aquilo que promete para si mesmo." Essa frase nunca saiu da sua mente. Percebeu que autoconfiança não nasce de palavras bonitas. Ela nasce quando uma pessoa prova para si mesma, todos os dias, que consegue confiar nas próprias decisões. Muitos querem acreditar mais em si. Poucos percebem que essa confiança precisa ser construída, e ela é construída através da ação. Os dias começaram a passar. As mudanças continuavam discretas,
levantava cedo, lia algumas páginas diariamente, anotava ideias, organizava metas, reduzia distrações. Aprendia algo novo, economizava pequenas quantias, pareciam atitudes insignificantes, mas uma sensação diferente crescia dentro dele. Já não terminava o dia com culpa, terminava com paz, porque sabia que havia avançado, mesmo que apenas alguns passos. Certa tarde, enquanto caminhava pelo parque, observou um jardineiro cuidando de uma árvore muito jovem. A planta era pequena, frágil, quase imperceptível. Mesmo assim, o homem dedicava atenção cuidadosa às raízes. Curioso, perguntou por que tanto esforço para uma árvore que ainda parecia tão pequena. O jardineiro sorriu. Depois respondeu calmamente: quem olha apenas para o tamanho de hoje nunca entenderá a sombra que ela oferecerá amanhã. Aquelas palavras ficaram gravadas para sempre. Naquele instante percebeu que estava cultivando suas próprias raízes. Ainda não existiam frutos, mas as raízes estavam crescendo, e raízes fortes sustentam grandes árvores. Foi exatamente ali que compreendeu outra verdade poderosa. A maioria das pessoas desiste cedo demais porque espera colher antes de plantar. Quer resultados sem disciplina, prosperidade sem aprendizado, confiança sem prática, vitória sem persistência. Mas a natureza ensina outra lei. Primeiro a semente desaparece, depois surgem raízes invisíveis. Só muito tempo depois aparecem os frutos. Por que a vida seria diferente? Essa pergunta passou a guiá-lo sempre que a ansiedade tentava assumir o controle. Sempre que surgia vontade de desistir, lembrava da árvore, lembrava das raízes, lembrava que crescimento verdadeiro acontece primeiro onde ninguém consegue enxergar. Com o passar das semanas, começou a perceber mudanças que antes pareciam impossíveis. Sua postura mudou, sua voz ficou mais firme, suas decisões tornaram-se mais rápidas. Já não precisava convencer o mundo de que estava mudando. Ele próprio conseguia sentir isso. E talvez essa fosse a maior recompensa de todas. Certa noite, voltou a abrir o mesmo caderno onde havia escrito sua primeira frase. Na página seguinte, escreveu lentamente: hoje compreendi que meu destino nunca dependeu de um grande acontecimento. Sempre dependeu da decisão que tomo neste exato momento. Ficou olhando para aquelas palavras durante vários minutos. Então sorriu. Ainda havia muito caminho pela frente. Muitos desafios surgiriam. O medo ainda apareceria algumas vezes. As dificuldades não desapareceriam. Mas uma coisa jamais seria a mesma. Agora, ele entendia que nenhuma grande transformação nasce de um único salto. Ela nasce da coragem de repetir diariamente pequenas decisões alinhadas com o futuro que se deseja construir. E pela primeira vez, sentiu que seu destino deixava de ser uma promessa distante para se tornar uma construção consciente, feita passo a passo, escolha após escolha, até que aquilo que um dia parecia impossível se transformasse na realidade que ele sempre buscou. Os dias continuavam avançando e pela primeira vez em muitos anos ele já não tinha a sensação de estar vivendo apenas para sobreviver. Ainda não havia alcançado os grandes objetivos que um dia imaginara, mas algo muito mais importante estava acontecendo. Estava aprendendo a governar a própria mente. Essa mudança não era visível para quem passava por ele na rua. Ninguém conseguia perceber que dentro daquele homem uma batalha silenciosa acontecia todas as manhãs. Não havia aplausos, reconhecimento ou recompensas imediatas. Existia apenas uma decisão constante de não permitir que os velhos pensamentos voltassem a controlar sua vida. No entanto, essa decisão era colocada à prova diariamente. Certa manhã, ao acordar, tudo parecia diferente.
Não porque algo ruim tivesse acontecido, mas porque sua mente parecia ter decidido lembrá-lo de todos os fracassos do passado. Antes mesmo de sair da cama, pensamentos antigos começaram a surgir como visitantes que nunca haviam ido embora de verdade. Você já tentou mudar outras vezes? Isso não vai durar. As pessoas não mudam. Talvez você esteja apenas se enganando. Durante alguns minutos, permaneceu imóvel, observando aquela enxurrada de pensamentos. Em outros tempos, teria acreditado em cada um deles sem questionar. Teria aceitado aquelas vozes como se fossem verdades absolutas. Mas agora, algo havia mudado. Em vez de reagir automaticamente, decidiu apenas observar. Pela primeira vez, percebeu que um pensamento não era uma ordem. Era apenas um pensamento. Essa descoberta parece simples, mas transformou completamente sua maneira de viver. Durante anos, confundira pensamentos com realidade. Sempre que imaginava um fracasso, acreditava que ele era inevitável. Sempre que sentia medo, concluía que realmente não estava preparado. Nunca havia aprendido que a mente produz milhares de pensamentos diariamente e que nem todos merecem ser aceitos. Enquanto preparava o café daquela manhã, continuou refletindo sobre isso. Se um único pensamento era capaz de mudar seu estado emocional, o que acontecia quando o mesmo pensamento era repetido durante meses ou até anos? A resposta começou a surgir lentamente. Pensamentos repetidos se transformam em crenças. Crenças repetidas se transformam em comportamentos. Comportamentos repetidos criam hábitos, e hábitos constroem destinos. Foi como montar um quebra-cabeça que esteve espalhado diante de seus olhos durante toda a vida. De repente, tudo fazia sentido. Ninguém acorda um dia sendo uma pessoa confiante ou insegura por acaso. Ninguém desenvolve disciplina ou procrastinação em uma única decisão. Tudo começa muito antes, na conversa silenciosa que cada pessoa mantém consigo mesma. Essa percepção fez com que lembrasse da infância. Recordou-se de momentos em que ouviu frases como: "Isso não é para gente como nós." Sonhar alto só traz decepção. É melhor se contentar com o que tem. Na época, aquelas palavras pareciam apenas comentários. Hoje entendia que haviam sido sementes plantadas em uma mente ainda em formação. Durante anos, sem perceber, carregou essas frases como se fossem leis da vida. Nunca parou para perguntar quem havia decidido que elas eram verdadeiras. Nunca questionou se realmente precisava viver limitado por crenças que nem sequer haviam sido criadas por ele. Naquela tarde, decidiu caminhar novamente pelo parque, lugar que havia se tornado um refúgio para suas reflexões. Sentou-se no mesmo banco onde tantas vezes observara pessoas passando apressadas. Enquanto contemplava o movimento ao redor, percebeu algo curioso. Cada pessoa parecia carregar uma expressão diferente. Algumas caminhavam com entusiasmo, outras demonstravam preocupação, algumas sorriam, outras pareciam completamente ausentes. Então surgiu outra pergunta que mudou sua perspectiva. E se cada expressão fosse apenas o reflexo dos pensamentos que aquela pessoa alimentava diariamente? Olhou para uma criança correndo livremente pelo gramado. Ela não parecia preocupada com fracassos futuros. Não pensava em críticas. Não imaginava derrotas antes mesmo de tentar. Ela apenas corria. Quando caía, levantava naturalmente, sem dramas, sem criar histórias sobre sua própria capacidade. Foi impossível não perceber que o medo raramente nasce conosco. Na maioria das vezes, ele é aprendido. Assim como a coragem também pode ser aprendida. Essa ideia permaneceu em sua mente durante dias. Ao chegar em casa naquela noite, abriu novamente seu caderno. Em vez de escrever metas, resolveu registrar todos os pensamentos negativos que apareciam ao longo do dia. No início, ficou surpreso.
A lista parecia interminável. Não sou bom o suficiente. Vai dar errado. É melhor esperar. As pessoas vão julgar. Ninguém vai acreditar em mim. E ao terminar de escrever, olhou para aquelas frases durante alguns minutos. Depois fez algo que nunca havia feito antes. Ao lado de cada pensamento limitante, escreveu uma nova resposta. Não sou bom o suficiente. Transformou em: posso não saber tudo hoje, mas sou capaz de aprender. Vai dar errado. Substituiu por: toda tentativa me aproxima da experiência necessária para vencer. As pessoas vão julgar. Escreveu: as opiniões dos outros nunca poderão definir o valor da minha vida. Enquanto fazia esse exercício, percebeu que não estava mentindo para si mesmo. Também não estava tentando criar um otimismo artificial. Estava simplesmente escolhendo uma interpretação diferente da realidade. Aquela pequena prática começou a produzir efeitos inesperados. Nos dias seguintes, sempre que um pensamento negativo surgia, sua mente parecia responder automaticamente com uma nova perspectiva. Era como construir um novo caminho dentro do próprio cérebro. No início, exigia esforço. Depois, começou a acontecer naturalmente. Foi então que compreendeu algo extraordinário. A mente aprende pela repetição. Durante anos, repetira medo. Agora repetia coragem. Durante anos, repetira escassez. Agora repetia possibilidades. Durante anos, repetira dúvidas. Agora repetia confiança. Pouco a pouco, começou a perceber que seu comportamento mudava sem precisar forçar tanto. Situações que antes provocavam ansiedade passaram a ser enfrentadas com serenidade. Conversas difíceis já não pareciam ameaças. Novos desafios deixaram de representar perigo e passaram a ser vistos como oportunidades de crescimento. A transformação acontecia de dentro para fora. Ninguém poderia enxergá-la imediatamente, mas ela era real. Em uma de suas leituras noturnas, encontrou uma frase que dizia: aquilo que você alimenta cresce. Fechou o livro lentamente. Ficou olhando para o teto do quarto por vários minutos. Então, começou a pensar: se alimentasse ressentimento, o ressentimento cresceria. Se alimentasse medo, o medo dominaria sua vida. Mas se alimentasse disciplina, a disciplina também cresceria. Se alimentasse esperança, ela encontraria espaço para florescer. Naquele momento percebeu que sua mente era semelhante a um jardim. Nenhum jardim permanece vazio. Ou cultivamos flores, ou permitimos que as ervas daninhas ocupem todo o espaço. A escolha sempre existiu. A diferença era que agora ele finalmente tinha consciência dela. Essa compreensão mudou completamente sua rotina. Passou a escolher melhor os livros que lia, as conversas das quais participava, os conteúdos que consumia, as pessoas com quem passava mais tempo. Percebeu que tudo aquilo alimentava sua mente de alguma maneira. Se colocasse diariamente pensamentos de medo, comparação e desânimo, não poderia esperar colher confiança e prosperidade. Da mesma forma que ninguém planta espinhos esperando colher frutos doces, também não é possível alimentar uma mente negativa, esperando construir uma vida extraordinária. Os meses continuaram passando. As mudanças externas ainda eram discretas, mas internamente existia uma diferença impossível de ignorar. O homem que antes reagia automaticamente aos próprios medos, agora fazia perguntas. Esse pensamento é verdadeiro? Ele me fortalece ou me limita? Essa ideia me aproxima da pessoa que desejo me tornar? Essas perguntas passaram a funcionar como um filtro. Nem todo pensamento merecia permanecer. Nem toda crença precisava ser carregada para o resto da vida. Certa noite, antes de dormir, abriu novamente o caderno que já havia se tornado um companheiro inseparável daquela jornada. Escreveu com calma. Hoje compreendi que minha mente sempre acreditará naquilo que eu repetir com mais frequência. Se desejo um novo destino, preciso construir primeiro uma nova conversa comigo mesmo.
Fechou o caderno, apagou a luz. Enquanto o quarto mergulhava no silêncio, percebeu que sua maior vitória não era controlar o mundo ao seu redor. Era aprender, pouco a pouco, a controlar o mundo que existia dentro dele. Intuía que essa descoberta seria essencial para enfrentar o próximo desafio, porque havia compreendido que mudar pensamentos era apenas o começo. Muito em breve, encontraria um inimigo ainda mais sutil, aquele que se disfarça de prudência, mas que, na verdade, atende pelo nome de medo. Naquela noite, depois de fechar o caderno e apagar a luz do quarto, ele demorou muito para adormecer. Não porque estivesse preocupado com algum problema específico, mas porque sua mente, finalmente, havia aprendido a observar aquilo que antes passava despercebido. Agora enxergava padrões, enxergava hábitos, enxergava pensamentos e, principalmente, enxergava as desculpas que durante tantos anos chamara de prudência. Durante muito tempo, acreditou que era uma pessoa cautelosa. Dizia para si mesmo que apenas gostava de analisar bem cada situação antes de agir. Repetia que esperar o momento certo era uma demonstração de inteligência. Convencia-se de que não tomar decisões precipitadas era sinal de maturidade. Mas, quanto mais refletia, mais difícil ficava sustentar essa versão, porque começou a fazer uma pergunta extremamente simples. Se eu realmente estava sendo prudente, por que minha vida permaneceu parada durante tanto tempo? A pergunta ecoou dentro dele por vários dias. Era impossível fugir dela. Sempre que lembrava de uma oportunidade perdida, percebia que quase todas tinham algo em comum. Nenhuma havia sido destruída pela falta de capacidade. Nenhuma havia desaparecido porque ele não possuía talento suficiente. Na maioria das vezes, elas simplesmente passaram. E passaram porque ele esperou. Esperou sentir confiança. Esperou possuir mais conhecimento. Esperou ter mais dinheiro, esperou que as circunstâncias fossem perfeitas, esperou que o medo desaparecesse. E enquanto esperava, a vida continuou seguindo em frente. Na manhã seguinte, saiu para caminhar antes do amanhecer. O céu ainda estava escuro, mas uma pequena faixa dourada começava a surgir no horizonte. Enquanto observava aquela cena, percebeu algo curioso. O sol nunca esperava que todas as nuvens desaparecessem para nascer. Ele simplesmente surgia. Havia dias claros, havia dias chuvosos, havia tempestades, mas o amanhecer nunca deixava de acontecer. Continuava cumprindo sua missão. Aquela imagem ficou gravada em sua mente. Talvez a coragem funcionasse exatamente da mesma maneira. Talvez ela não consistisse na ausência do medo. Talvez fosse apenas a decisão de continuar caminhando apesar dele. Essa ideia parecia libertadora. Durante anos, acreditou que pessoas bem-sucedidas não sentiam medo. Agora começava a suspeitar que elas apenas aprenderam a não obedecê-lo. Essa diferença mudava tudo. Enquanto caminhava, lembrou-se de uma entrevista que havia assistido anos atrás. Um empresário muito bem-sucedido havia sido perguntado sobre qual havia sido o maior segredo de sua trajetória. Ele respondeu algo que, na época, pareceu simples demais. Disse: "Quase todas as decisões importantes da minha vida foram tomadas antes de eu me sentir completamente preparado." Naquele momento, ele não havia entendido. Agora, entendia perfeitamente. Se esperasse sentir segurança absoluta para agir, provavelmente nunca sairia do lugar, porque a segurança não chega antes da ação. Ela nasce durante a caminhada. Essa percepção despertou uma lembrança antiga. Quando era criança, aprendeu a andar de bicicleta. Nos primeiros dias, caiu inúmeras vezes. Raspou os joelhos. Sentiu vergonha. Quase desistiu. Mas nunca esperou aprender para depois subir na bicicleta. Aprendeu justamente porque caiu, porque insistiu, porque continuou.
Então por que, na vida adulta, havia criado a ilusão de que precisava estar perfeito antes de tentar qualquer coisa? Enquanto refletia sobre isso, sorriu discretamente. Percebeu que muitos adultos fazem exatamente o contrário das crianças. As crianças tentam primeiro, depois aprendem. Os adultos querem aprender tudo antes de tentar e, muitas vezes, acabam nunca tentando. Nos dias seguintes, decidiu fazer um exercício diferente. Sempre que surgia uma desculpa para adiar alguma decisão importante, perguntava a si mesmo: isso é prudência ou é medo usando uma máscara elegante? A resposta nem sempre era confortável. Em muitos casos, descobria que estava apenas inventando argumentos sofisticados para justificar sua insegurança. Era como se o medo tivesse aprendido a falar de maneira inteligente. Ele dizia: espere mais um pouco. Ainda não é o momento. Talvez seja melhor depois. Você precisa de mais garantias. Essas frases pareciam sensatas, mas quando analisadas profundamente, escondiam apenas uma intenção: impedir qualquer movimento. Foi então que compreendeu uma das maiores armadilhas da mente. O medo raramente aparece dizendo: estou aqui para impedir seu crescimento. Não. Ele costuma aparecer vestido de lógica, vestido de responsabilidade, vestido de planejamento, vestido de bom senso, e exatamente por isso consegue enganar tantas pessoas durante tantos anos. Naquela semana, surgiu uma oportunidade inesperada. Um conhecido o convidou para participar de um pequeno projeto profissional. Não era algo grandioso, também não garantia resultados imediatos, mas exigia uma decisão rápida. O antigo homem teria respondido: preciso pensar. Vou analisar melhor, depois conversamos. Agora, porém, percebeu algo diferente. Antes mesmo de responder, sentiu o medo aparecer. O coração acelerou, as mãos ficaram levemente tensas. A mente começou imediatamente a listar todos os riscos possíveis. E se não der certo? E se eu fracassar? E se as pessoas perceberem que não sou tão capaz quanto imaginam? Dessa vez, porém, não tentou expulsar aqueles pensamentos. Apenas sorriu discretamente, porque finalmente reconheceu quem estava falando. Era o velho medo, o mesmo que durante anos havia conduzido sua vida em silêncio. Respirou fundo, olhou para o amigo e respondeu: eu aceito. As palavras saíram quase antes que sua mente tivesse tempo de criar novas desculpas. Naquele instante, aconteceu algo curioso. O medo não desapareceu. Continuava ali, mas perdeu completamente o comando. Enquanto voltava para casa, percebeu uma sensação diferente. Não era euforia. Também não era orgulho. Era liberdade. Pela primeira vez, havia tomado uma decisão importante sem pedir autorização ao medo. Naquela noite, compreendeu uma verdade que jamais esqueceria. Coragem não é sentir-se forte. Coragem é agir mesmo quando ainda existe insegurança. Dias depois, começou a trabalhar naquele projeto. Como imaginava, nem tudo foi fácil. Cometeu erros, precisou aprender rapidamente, recebeu críticas. Algumas decisões deram errado, outras produziram resultados melhores do que esperava. Mas havia uma diferença fundamental. Agora cada erro produzia experiência. Antes, produzia desistência. Cada dificuldade aumentava sua maturidade. Antes, aumentava seu medo. Percebeu que o crescimento nunca acontece dentro da zona de conforto. Ela pode oferecer tranquilidade temporária, mas jamais oferecerá transformação. Enquanto isso, sua autoconfiança crescia de maneira silenciosa. Não porque tudo estivesse funcionando perfeitamente, mas porque começava a provar para si mesmo que era capaz de enfrentar situações difíceis sem fugir delas. Essa talvez seja a maior fonte da verdadeira confiança. Não acreditar que tudo dará certo, mas acreditar que será capaz de continuar, mesmo quando algumas coisas derem errado.
Certa tarde, ao retornar para casa, passou novamente pelo parque onde tantas reflexões haviam começado. A árvore que meses antes era apenas uma pequena muda, agora apresentava novos galhos e folhas mais fortes. Parou por alguns instantes diante dela. Sorriu. Percebeu que também estava crescendo. Talvez ainda não fosse possível enxergar toda a transformação, mas as raízes estavam mais profundas. A postura era diferente. A maneira de pensar havia mudado e principalmente já não permitia que o medo definisse sozinho a direção da sua caminhada. Naquela noite, abriu o velho caderno mais uma vez. As páginas estavam ficando cheias. Cada frase representava uma pequena vitória conquistada ao longo daquela jornada. Pegou a caneta. Pensou durante alguns segundos. Então escreveu lentamente: "Hoje descobri que o medo nunca desaparece completamente. O que muda é quem está no controle. Enquanto eu obedecia ao medo, minha vida permanecia parada. Quando decidi caminhar apesar dele, descobri que a coragem sempre esteve dentro de mim, esperando apenas uma oportunidade para agir." Fechou o caderno com calma. Olhou pela janela. O horizonte estava escuro, mas algumas estrelas brilhavam intensamente. Naquele silêncio, compreendeu que a vida começava a responder de maneira diferente às suas novas escolhas. E teve a sensação de que o próximo aprendizado seria ainda mais decisivo. Porque vencer o medo era apenas uma parte da jornada. Agora chegava o momento de entender que nenhuma transformação se sustenta apenas pela coragem. Ela exige movimento constante, exige compromisso diário, exige ação. E seria justamente essa ação repetida, dia após dia, que começaria a transformar seus sonhos em uma realidade impossível de ignorar. Antes de continuar, uma observação importante. O capítulo anterior já está muito próximo do limite de tamanho que cabe em uma única resposta. Para manter a qualidade e a continuidade da narrativa, vou prosseguir exatamente do ponto em que parou. Na manhã seguinte, ele despertou alguns minutos antes do despertador tocar. Abriu os olhos lentamente e permaneceu olhando para o teto do quarto. Durante alguns segundos, nenhuma preocupação ocupou sua mente. Apenas uma certeza silenciosa se fazia presente. Sua vida não era mais conduzida pelas circunstâncias, mas pelas decisões que escolhia tomar diariamente. Ainda havia muito caminho pela frente. Os resultados que desejava continuavam distantes. Sua situação financeira ainda não havia mudado de maneira significativa. Seus sonhos continuavam parecendo maiores do que sua realidade. Mas algo fundamental havia acontecido. Ele já não era a mesma pessoa. Percebia isso nas pequenas atitudes. Não precisava mais lutar para sair da cama. Não precisava convencer a si mesmo de que deveria estudar. Já não gastava horas imaginando como seria o futuro sem fazer nada para construí-lo. Agora entendia uma verdade que durante anos ignorara. A ação produz clareza. A inércia produz confusão. Durante muito tempo, esperou sentir motivação para começar. Agora fazia exatamente o contrário. Começava primeiro. A motivação vinha depois. Enquanto preparava o café daquela manhã, recordou-se de todas as vezes em que acreditou que precisava encontrar o grande segredo do sucesso. Comprou livros, assistiu palestras, fez anotações, procurou fórmulas, buscou atalhos, mas olhando para trás, percebeu que o conhecimento nunca foi seu maior problema. O verdadeiro desafio sempre esteve na distância entre saber e fazer. Quantas pessoas conhecem exatamente o que deveria ser feito, mas continuam vivendo como se nunca tivessem aprendido? Essa pergunta permaneceu ecoando em sua mente. A resposta era desconfortável, porque ele próprio havia vivido assim durante muitos anos. Sabia que precisava cuidar da saúde.
Sabia que precisava estudar mais. Sabia que deveria economizar dinheiro. Sabia que precisava controlar seus pensamentos. Sabia de quase tudo. Mas conhecimento sem ação nunca produziu transformação. Foi nesse momento que compreendeu outra diferença entre pessoas comuns e aquelas que constroem vidas extraordinárias. As primeiras apaixonam-se pelas ideias. As segundas apaixonam-se pela execução. Essa percepção mudou completamente sua maneira de organizar os dias. Naquela manhã, antes mesmo de começar qualquer atividade, escreveu apenas uma pergunta em seu caderno. Qual é a ação mais importante que posso realizar hoje? Não escreveu 10 tarefas. Não criou listas intermináveis. Não tentou mudar toda a vida em 24 horas. Escolheu apenas uma ação, uma única decisão. Mas uma decisão que realmente aproximasse seu presente do futuro que desejava construir. Parecia pouco. Entretanto, ao final daquela semana, percebeu algo extraordinário. Quando uma pessoa realiza diariamente sua tarefa mais importante, os resultados começam a se acumular de maneira quase invisível. Foi exatamente isso que aconteceu. As pequenas vitórias começaram a criar impulso. Cada tarefa concluída fortalecia sua confiança. Cada compromisso cumprido aumentava sua disciplina. Cada dia produtivo reduzia o poder da procrastinação. Era como empurrar uma enorme pedra morro acima. Nos primeiros metros, todo o esforço parecia insuficiente, mas, depois que a pedra ganhava movimento, continuar exigia muito menos energia. A disciplina também funciona assim. O mais difícil não é continuar, é começar. Alguns dias depois, enquanto caminhava para uma reunião relacionada ao projeto que havia aceitado semanas antes, encontrou um senhor sentado sozinho em um banco da praça. O homem alimentava alguns pássaros com pequenas migalhas de pão. Sem saber exatamente por quê, decidiu sentar-se ao seu lado. Permaneceram alguns minutos em silêncio. Então, o senhor perguntou: "Você parece estar carregando muitos pensamentos." Ele sorriu discretamente. "Estou tentando mudar de vida." O homem assentiu com a cabeça, como se aquela resposta fosse familiar. Depois disse algo que ele jamais esqueceria. A maioria das pessoas acredita que mudar de vida significa fazer algo extraordinário. Mas a vida muda quando você faz o ordinário de maneira extraordinária, todos os dias. Ele permaneceu em silêncio. A frase parecia simples, mas carregava uma profundidade impossível de ignorar. Antes de ir embora, perguntou: "E como sei se estou no caminho certo?" O senhor olhou para o horizonte antes de responder. "Observe suas ações, não suas intenções. As intenções mostram quem você gostaria de ser. As ações revelam quem você está se tornando." Essas palavras o acompanharam durante todo o restante do dia. Naquela noite, ao chegar em casa, decidiu fazer um exercício diferente. Pegou 2 folhas em branco. Na primeira, escreveu: "Minhas intenções." Na segunda, escreveu: "Minhas ações." Ao terminar, percebeu que existia uma distância enorme entre elas. Queria prosperidade, mas nem sempre cuidava do próprio dinheiro. Queria conhecimento, mas ainda desperdiçava algumas horas com distrações desnecessárias. Queria paz, mas alimentava preocupações que não podia controlar. Queria liberdade, mas ainda adiava decisões importantes. Aquilo não o desanimou. Pelo contrário, mostrou exatamente onde precisava crescer. Nos dias seguintes, decidiu diminuir essa distância, não através de grandes promessas, mas por meio de pequenas atitudes conscientes. Passou a controlar melhor o tempo. Organizou seus horários. Eliminou hábitos que consumiam energia sem produzir resultados. Aprendeu a dizer não para tudo aquilo que roubava seu foco. No início, algumas pessoas estranharam. Outras criticaram. Algumas disseram que ele havia mudado. E estavam certas.
Ele realmente havia mudado, porque compreendeu que ninguém constrói um futuro extraordinário vivendo exatamente como a maioria. Essa decisão exigiu alguns sacrifícios. Enquanto muitos desperdiçavam noites reclamando da vida, ele estudava. Enquanto outros esperavam oportunidades aparecerem, ele preparava-se para quando elas chegassem. Enquanto alguns buscavam entretenimento constante, ele investia em crescimento. Não fazia isso porque se considerava melhor do que os outros. Fazia porque finalmente entendera o preço dos próprios sonhos. Toda conquista exige renúncia. Toda evolução cobra disciplina. Toda transformação pede constância. Foi então que percebeu algo ainda mais profundo. O universo parece responder ao movimento. Quando permanecia parado, nada acontecia. Mas quando começava a agir, novas oportunidades surgiam quase naturalmente. Conheceu pessoas, recebeu convites, aprendeu habilidades, descobriu caminhos que jamais teria encontrado permanecendo imóvel. Era como se cada ação abrisse uma porta invisível para a próxima. Naquele momento, compreendeu que a sorte muitas vezes é apenas o encontro entre preparação e ação. As oportunidades sempre existiram. A diferença é que agora ele estava preparado para reconhecê-las. Naquela noite, voltou ao velho caderno. As páginas já contavam a história de alguém completamente diferente daquele homem que meses antes culpava o destino por tudo. Segurou a caneta por alguns instantes. Depois escreveu lentamente. Hoje compreendi que os sonhos não se realizam porque desejamos muito. Eles se realizam porque decidimos agir quando a maioria ainda está esperando o momento perfeito. A ação é a linguagem da fé. É através dela que transformamos pensamentos em realidade. Fechou o caderno com um sentimento de gratidão. Sabia que ainda enfrentaria desafios maiores. Também sabia que a caminhada estava apenas começando, mas havia uma certeza que já não podia ser destruída. Nenhum sonho permanece impossível quando encontra alguém disposto a agir todos os dias. E sem perceber, estava prestes a descobrir que agir é apenas uma parte da vitória. O verdadeiro segredo seria manter essa ação mesmo nos dias em que a motivação desaparecesse. Essa seria a lição mais difícil e também a mais transformadora de toda a sua jornada. Os primeiros meses daquela nova jornada haviam transformado muitas coisas dentro dele. Sua maneira de pensar era diferente. Sua forma de enxergar os desafios também havia mudado. O medo já não ocupava o mesmo espaço. A ação deixara de ser apenas uma ideia bonita para se tornar parte da sua rotina. Mas foi justamente quando começou a colher os primeiros resultados que surgiu o desafio mais perigoso de todos. Não era o medo, não era a falta de oportunidades, também não era a opinião das outras pessoas. Era algo muito mais silencioso. A tentação de relaxar. Naquela segunda-feira, acordou alguns minutos depois do horário habitual. O despertador havia tocado. Ele ouvira, mas pela primeira vez em muito tempo, decidiu permanecer deitado. Hoje não fará diferença. Foi exatamente esse pensamento que surgiu. A frase parecia inocente, quase impossível de causar algum prejuízo. Permaneceu mais 15 minutos na cama. Depois levantou. Não fez sua leitura matinal. Também não escreveu no caderno. Saiu apressado. Passou o restante do dia tentando recuperar o ritmo. Naquela noite, percebeu que havia produzido muito menos do que nos dias anteriores. Ainda assim, tentou justificar. Amanhã compenso. No dia seguinte aconteceu algo parecido. Depois novamente. Não demorou muito para perceber um detalhe assustador. Os maus hábitos retornam exatamente da mesma maneira que surgem os bons. Silenciosamente, sem fazer barulho, sem pedir autorização. Foi nesse momento que compreendeu uma verdade que quase ninguém percebe. Construir disciplina é difícil,
Perdê-la é extremamente fácil. Basta interromper pequenas ações repetidas diariamente. Foi até o espelho do banheiro. Olhou para o próprio reflexo durante alguns minutos. Perguntou em voz baixa: como tudo começou a escapar tão rápido? A resposta surgiu quase imediatamente. Porque pequenas concessões se transformam em grandes retrocessos. Ninguém destrói uma vida em um único dia. Da mesma forma que ninguém constrói uma vida extraordinária em apenas uma semana. Tudo acontece pela repetição. Essa palavra voltou a ocupar seus pensamentos. Repetição. Era ela que havia criado seus antigos fracassos. Era ela que agora construía sua nova identidade. Naquela noite abriu o velho caderno. As páginas anteriores estavam cheias de frases fortes, metas, reflexões, vitórias, mas decidiu escrever apenas uma linha. Nunca subestime o poder de um pequeno desvio. Ficou olhando para aquela frase durante vários minutos. Então lembrou de algo que havia aprendido observando um rio. A água nunca muda de direção de repente. Ela começa desviando alguns centímetros, depois alguns metros. Quando alguém percebe, já está seguindo um caminho completamente diferente. Os hábitos funcionam exatamente assim. Pequenas escolhas, grandes consequências. Na manhã seguinte, decidiu recuperar imediatamente sua rotina, sem esperar segunda-feira. Sem esperar o início do mês, sem esperar sentir motivação. Levantou antes do despertador tocar, arrumou a cama, preparou o café, abriu o caderno, escreveu sua primeira meta do dia. Enquanto fazia aquilo, percebeu algo curioso. A motivação realmente não estava presente, mas a disciplina estava. Foi então que compreendeu a diferença entre as duas. A motivação depende das emoções. A disciplina depende da decisão. Em alguns dias, sentimos vontade. Em outros, não. Mas quem depende apenas da vontade, viverá prisioneiro das próprias emoções. Enquanto caminhava para o trabalho naquela manhã, começou a observar as pessoas novamente. Muitos rostos demonstravam cansaço. Outros pareciam frustrados. Alguns reclamavam do trânsito. Outros culpavam a economia. Naquele instante, percebeu algo que jamais havia notado. Grande parte das pessoas procura soluções extraordinárias para problemas criados pela falta de constância. Querem mudar de vida através de um único grande acontecimento. Uma promoção, um investimento, um golpe de sorte. Mas ignoram completamente as pequenas atitudes que repetem todos os dias. Foi então que surgiu outra pergunta poderosa. E se o verdadeiro segredo nunca estivesse nos grandes momentos, mas nas pequenas ações que quase ninguém vê? Essa pergunta mudou completamente sua perspectiva. Começou a valorizar o invisível. O livro lido quando ninguém estava olhando. O exercício físico feito mesmo sem vontade. A economia realizada mesmo sendo pequena. A hora de estudo depois de um dia cansativo, as escolhas alimentares, as conversas, os pensamentos. Percebeu que a identidade de uma pessoa é construída justamente naquilo que ninguém aplaude. Foi exatamente nessa época que conheceu um senhor chamado Augusto. Era um homem simples, já passava dos 70 anos, morava perto do parque onde costumava caminhar. Todas as manhãs, exatamente no mesmo horário, Augusto aparecia, independentemente do frio, da chuva ou do calor. Sempre caminhava, sempre sorria, sempre cumprimentava todos. Depois de algumas semanas passaram a conversar. Certa manhã perguntou: Augusto, como o senhor consegue manter essa disciplina durante tantos anos? O velho sorriu, olhou para as árvores antes de responder. Porque há muito tempo parei de negociar comigo mesmo. A resposta pareceu enigmática. Então perguntou novamente: como assim? Augusto respirou profundamente. Depois explicou: quando eu era jovem,
Todos os dias minha mente tentava convencer-me a desistir. Durma mais um pouco. Comece amanhã. Hoje você merece descansar. Durante anos perdi essas discussões. Fez uma pequena pausa. Depois continuou. Até que um dia percebi que eu sempre estava negociando com a pior versão de mim mesmo. Ele permaneceu completamente atento. Augusto prosseguiu. Hoje não negocio mais. Se decidi caminhar, caminho. Se decidi estudar, estudo. Se prometi algo para mim, cumpro. Quando você elimina a negociação interna, economiza uma quantidade enorme de energia mental. Essas palavras produziram um impacto profundo. Percebeu que grande parte do seu desgaste não vinha do trabalho, nem dos desafios, vinha das discussões silenciosas que travava consigo mesmo. Levantar ou dormir, estudar ou assistir televisão, economizar ou gastar, agir ou adiar. Todos os dias sua mente consumia energia decidindo aquilo que já deveria estar decidido. Naquela noite, fez uma mudança simples. Criou algumas regras pessoais. Não metas, regras. Levantar às 6 horas. Ler diariamente. Escrever todas as noites. Treinar 5 vezes por semana, sem exceções desnecessárias, sem espaço para negociações emocionais. Nos primeiros dias foi difícil, muito difícil. Sua mente protestava, buscava justificativas, inventava argumentos, mas ele já conhecia aquela voz. Era a mesma que durante anos havia impedido sua evolução. Agora apenas sorria, respirava e continuava. Pouco a pouco, algo extraordinário começou a acontecer. As decisões ficaram mais fáceis, porque já não precisava decidir. Os hábitos haviam assumido o controle. Foi então que compreendeu uma das maiores recompensas da disciplina. Ela reduz o esforço. No início, exige energia. Depois, devolve liberdade. Enquanto muitos lutavam diariamente contra a procrastinação, ele simplesmente seguia sua rotina. Não porque fosse mais forte, mas porque repetira tantas vezes aqueles comportamentos que eles passaram a fazer parte de quem era. Percebeu que a disciplina não muda apenas os resultados, ela muda a identidade. Chega um momento em que a pessoa deixa de dizer, estou tentando ser disciplinada, e passa a afirmar, eu sou uma pessoa disciplinada. Essa diferença parece pequena, mas transforma completamente o comportamento. Porque as pessoas sempre procuram agir de acordo com aquilo que acreditam ser. Naquela semana, recebeu uma notícia inesperada. O projeto profissional iniciado meses antes começava finalmente a produzir resultados concretos. Ainda não era uma grande conquista, mas era a primeira prova visível de que todo aquele esforço silencioso estava dando frutos. Sorriu ao lembrar da pequena árvore do parque. Primeiro vieram as raízes, depois os galhos. Agora começavam a aparecer os primeiros frutos. Naquela noite, abriu novamente o velho caderno. As páginas já não registravam apenas pensamentos. Contavam a história de uma transformação. Segurou a caneta por alguns instantes. Olhou para tudo o que havia escrito desde o primeiro dia. Então acrescentou mais uma frase. A disciplina nunca foi uma prisão. A verdadeira prisão era viver preso aos meus impulsos. Hoje compreendo que cada hábito construído com esforço se transforma no futuro em liberdade. Quem aprende a vencer a si mesmo não precisa temer quase nenhum desafio que a vida coloque em seu caminho. Fechou o caderno lentamente, mas, pela primeira vez desde o início daquela jornada, teve a sensação de que algo muito maior estava prestes a acontecer. Porque agora possuía uma mente mais forte. Havia aprendido a agir, desenvolver a disciplina. No entanto, existia uma força ainda mais poderosa, capaz de sustentar um ser humano quando nenhuma evidência apontava para o sucesso. Era a força que mantém alguém caminhando quando tudo ao redor parece dizer para desistir. Era a fé.
E seria ela que colocaria à prova tudo o que havia aprendido até aquele momento. Naquela noite, depois de fechar o caderno, ele permaneceu sentado por muito tempo diante da janela. O silêncio parecia diferente. Não era mais o silêncio de alguém perdido. Era o silêncio de quem estava aprendendo a ouvir a própria consciência. A cidade continuava iluminada. Os carros cruzavam as avenidas. Pessoas chegavam em casa depois de mais um dia comum. Algumas sorriam, outras caminhavam apressadas. Muitas sequer imaginavam que, naquele exato instante, um homem estava prestes a compreender a lição mais importante de toda a sua vida. Até aquele momento, aprendera a controlar os pensamentos. Aprendera que pequenas decisões mudam destinos. Descobrira que a coragem não é ausência de medo. Entendera que a disciplina vale mais do que a motivação. Mas ainda existia uma pergunta que permanecia sem resposta. Como continuar caminhando quando nenhum resultado aparece? Essa pergunta parecia simples. Porém, escondia um dos maiores desafios da existência humana. É relativamente fácil acreditar quando tudo está dando certo. É fácil manter entusiasmo quando os resultados aparecem rapidamente. É fácil sorrir quando as portas estão abertas. O verdadeiro teste acontece quando o esforço continua. E a recompensa parece não chegar. Foi exatamente isso que começou a acontecer. As semanas passaram. Ele manteve sua rotina. Continuou acordando cedo, continuou estudando, continuou economizando, continuou trabalhando com dedicação, mas por algum tempo parecia que nada mudava. O projeto que antes mostrava sinais promissores desacelerou. Algumas oportunidades desapareceram. 2 propostas importantes foram canceladas de última hora. Uma parceria em que depositava esperança terminou antes mesmo de começar. Por alguns instantes, o velho pensamento voltou a bater à porta. Talvez todo esse esforço seja inútil. Dessa vez, porém, ele não aceitou aquela ideia imediatamente. Apenas ficou observando. Já conhecia aquela voz. Era a mesma que tantas vezes tentara fazê-lo desistir. Mas havia uma diferença. Agora sua mente estava treinada. Ela já não acreditava em qualquer pensamento que surgia. Mesmo assim, não podia negar que estava cansado. Naquela semana, tudo parecia exigir mais energia. As manhãs ficaram pesadas. As noites pareciam longas. E pela primeira vez em muitos meses, sentiu vontade de interromper a caminhada por alguns dias. Na sexta-feira, resolveu voltar ao parque. Precisava respirar, precisava organizar os pensamentos, precisava lembrar por que havia começado. Enquanto caminhava lentamente pela trilha, observou novamente a árvore que acompanhava desde o início daquela jornada. Agora ela estava muito maior. Os galhos haviam crescido, as folhas balançavam com o vento, pequenos pássaros já pousavam sobre seus ramos. Ele sorriu. Parecia impossível acreditar que meses antes aquela árvore era apenas uma muda frágil. Então percebeu algo importante. Durante todo o tempo em que acreditava que nada estava acontecendo, a árvore nunca havia parado de crescer. Ela crescia lentamente, em silêncio, sem anunciar sua evolução. Ninguém percebia a mudança de um dia para o outro. Mas, quando comparava o presente com alguns meses atrás, a transformação era evidente. Sentou-se no mesmo banco de sempre. Permaneceu olhando para aquela árvore durante vários minutos. Então compreendeu uma verdade que parecia ter sido escrita especialmente para aquele momento. O crescimento verdadeiro quase nunca faz barulho. Essa frase mudou completamente sua perspectiva. Percebeu que estava cometendo um erro muito comum. Todos os dias observava apenas aquilo que ainda faltava conquistar. Nunca prestava atenção na pessoa que já havia se tornado. Olhou para trás. Recordou-se daquele homem que culpava a sorte, que vivia esperando o momento perfeito.
que adiava decisões importantes, que passava horas reclamando da vida. Onde ele estava agora já não existia. Sem perceber, havia se transformado. Ainda não possuía tudo aquilo que desejava, mas já não era a pessoa que começou aquela caminhada. Naquele instante, uma paz profunda tomou conta do seu coração. Entendeu que existem conquistas invisíveis que antecedem todas as conquistas materiais. Primeiro, muda a mente. Depois, muda o comportamento. Só então, a realidade começa a acompanhar essa transformação. Enquanto permanecia sentado, ouviu passos se aproximando. Era Augusto. O velho caminhava tranquilamente, como fazia todas as manhãs. Ao vê-lo, sorriu. Hoje você parece mais pensativo do que de costume. Ele respondeu com sinceridade. Estou começando a me perguntar se todo esse esforço realmente valerá a pena. Augusto não respondeu imediatamente. Sentou-se ao seu lado. Permaneceu alguns segundos olhando para a árvore. Depois perguntou: Você sabe quanto tempo um agricultor espera entre plantar e colher? Ele balançou a cabeça negativamente. Meses, às vezes anos, e durante esse período ele continua cuidando da terra todos os dias, mesmo sem enxergar o resultado final. Augusto fez uma pequena pausa, depois continuou. Imagine um agricultor que, depois de plantar uma semente, cavasse o solo todas as manhãs para verificar se ela já começou a crescer. O que aconteceria? Ele sorriu discretamente. A semente morreria. Exatamente. Augusto voltou a olhar para a árvore. Muitas pessoas fazem isso com os próprios sonhos. Plantam hoje. Amanhã querem colher. Como nada aconteceu, arrancam a semente, mudam de plano, começam outra coisa e passam a vida inteira recomeçando. Essas palavras atingiram seu coração com uma força inesperada, porque percebeu que já havia feito exatamente isso muitas vezes. Começava, desistia, recomeçava, mudava de direção. Nunca permanecia tempo suficiente para colher os frutos do próprio esforço. Augusto, então, colocou a mão sobre seu ombro e disse calmamente: A fé não é acreditar que tudo acontecerá no tempo que você deseja. É continuar fazendo o que precisa ser feito, mesmo quando o relógio parece dizer que nada está acontecendo. Ele permaneceu em silêncio. Sentia que aquelas palavras respondiam perguntas que carregava havia anos. Na volta para casa, caminhou lentamente. Observava as pessoas, as lojas, as árvores, o céu. Tudo parecia igual, mas dentro dele alguma coisa havia mudado. Pela primeira vez, compreendeu que fé não significa esperar passivamente. Também não significa fechar os olhos para as dificuldades. Fé é continuar caminhando quando ainda não existe nenhuma prova visível de que a caminhada dará resultado. Naquela noite, abriu novamente seu caderno, passou lentamente pelas primeiras páginas. Leu cada frase escrita desde o início daquela transformação. Sorriu ao perceber quanto havia evoluído. Depois escreveu: Hoje compreendi que a fé não elimina a dúvida. Ela apenas decide que a dúvida não terá o poder de interromper minha caminhada. Continuou escrevendo. Percebi também que todo grande resultado passa por um período invisível. Assim como as raízes crescem antes dos frutos, o caráter precisa crescer antes da prosperidade. O homem que eu estou me tornando vale mais do que qualquer conquista que ainda desejo alcançar. E ao terminar, fechou os olhos por alguns instantes. Respirou profundamente. Sentia-se mais leve. Não porque todos os problemas tivessem desaparecido, mas porque finalmente deixara de exigir respostas imediatas da vida. Agora entendia que algumas bênçãos precisam de tempo para amadurecer, e que esse tempo não era um castigo, era preparação. Na manhã seguinte acordou antes mesmo do despertador. Levantou-se com tranquilidade, arrumou a cama, preparou o café. Abriu a janela. O primeiro raio de sol atravessou o quarto. Sorriu.
Sem perceber, já não trabalhava apenas para conquistar riqueza, nem apenas para alcançar sucesso. Estava construindo algo muito maior. Estava construindo um homem capaz de sustentar essas conquistas quando elas finalmente chegassem. E essa talvez fosse a maior recompensa de toda a jornada. Porque compreendeu que a prosperidade verdadeira nunca começa na conta bancária. Ela nasce primeiro na mente, depois fortalece o caráter. Em seguida, transforma os hábitos, e somente então aparece diante dos olhos do mundo. Naquele instante, teve a certeza de que estava mais próximo do seu destino do que jamais estivera. Mas também intuía que uma nova fase estava prestes a começar, porque a vida logo lhe mostraria que existe um momento em que todo aprendizado deixa de ser apenas conhecimento. Chega o instante em que somos obrigados a viver aquilo que aprendemos. E esse momento mudaria sua história para sempre. Durante muitos meses, ele acreditou que o maior desafio seria aprender. Ler livros, controlar os pensamentos, criar novos hábitos, vencer o medo. Mas a vida sempre guarda uma lição que nenhum livro consegue ensinar por completo. Chega um momento em que o conhecimento precisa ser colocado à prova. É nesse instante que descobrimos se aquilo que chamávamos de convicção era realmente uma verdade, ou apenas uma ideia bonita que repetíamos para nós mesmos. As semanas seguintes trouxeram exatamente esse teste. Tudo parecia caminhar na direção certa. Sua disciplina estava mais forte. Sua confiança crescia a cada dia. Sua mente já não era dominada pelas mesmas dúvidas de antes. Então, inesperadamente, aconteceu. A empresa onde trabalhava anunciou mudanças profundas. Rumores começaram a circular pelos corredores. Projetos seriam encerrados, departamentos seriam reduzidos, muitas pessoas perderiam seus empregos. O ambiente, que antes era tranquilo, transformou-se rapidamente em um lugar tomado pelo medo. As conversas já não eram sobre sonhos, eram sobre insegurança, sobre contas a pagar, sobre o futuro. Todos pareciam contaminados por uma única pergunta: e se eu for o próximo? Ele percebeu que aquele medo também tentava entrar em sua mente. Durante alguns dias, sentiu o coração acelerar sempre que o telefone tocava. Cada reunião parecia uma ameaça. Cada e-mail despertava ansiedade. Naquela época, teria permitido que o medo assumisse o controle, mas agora havia aprendido algo precioso. Nem todo pensamento merece ser acreditado. Naquela noite, em vez de alimentar o pânico, abriu novamente seu caderno. Escreveu apenas uma pergunta: quem controla minhas decisões, o medo ou meu propósito? Ficou olhando para aquela frase durante vários minutos. Percebeu que durante toda a vida havia permitido que o medo escolhesse por ele. Foi o medo que o impediu de tentar. Foi o medo que o convenceu a permanecer pequeno. Foi o medo que o fez aceitar uma vida muito abaixo do seu potencial. E compreendeu que o medo possui uma característica perigosa. Ele nunca grita, ele sussurra. Diz para esperar mais um pouco. Diz que ainda não é a hora. Diz que o mundo está difícil. Diz que outras pessoas conseguem porque tiveram sorte. Enquanto escutamos essas pequenas vozes, os anos passam silenciosamente. Os sonhos envelhecem. E sem perceber, passamos a chamar de prudência aquilo que, na verdade, sempre foi medo. Na manhã seguinte, decidiu encontrar Augusto mais uma vez. Quando chegaram ao parque, caminharam lado a lado por alguns minutos sem dizer uma palavra. Até que Augusto perguntou: o que está acontecendo dentro da sua mente? Ele contou tudo. Falou sobre a possível demissão, sobre a insegurança, sobre o receio de perder tudo aquilo que estava construindo. Quando terminou, Augusto apenas sorriu. Posso lhe fazer uma pergunta? Claro. Se você perder esse emprego,
Você perderá também sua disciplina? Ele respondeu imediatamente: Não. Perderá sua coragem? Também não. Perderá sua capacidade de aprender? Não. Perderá sua experiência? Não. Augusto então parou de caminhar. Olhou diretamente em seus olhos. Então, por que acredita que perderá o futuro? Aquela pergunta o deixou completamente imóvel. Nunca havia pensado dessa maneira. Sempre confundira sua fonte de renda com seu verdadeiro valor. Achava que seu trabalho definia quem ele era. Mas Augusto continuou: O maior patrimônio de um homem nunca foi o dinheiro. Dinheiro pode desaparecer. Negócios podem falhar. Empresas podem fechar. Mercados podem mudar. Mas ninguém pode tirar de você aquilo que sua mente aprendeu a construir. Essas palavras ficaram ecoando durante todo o dia. Ele percebeu que passara anos tentando proteger aquilo que era externo. Nunca havia investido verdadeiramente naquilo que era interno. Agora entendia por que tantas pessoas enriquecem e voltam a perder tudo. Elas conquistam dinheiro antes de conquistar a mentalidade necessária para mantê-lo. A riqueza verdadeira nasce muito antes da conta bancária. Ela nasce na forma de pensar, na forma de agir, na maneira como enfrentamos os problemas, na capacidade de permanecer firmes quando tudo ao redor parece desmoronar. Dias depois, a notícia finalmente chegou. Houve demissões. Muitos colegas deixaram a empresa. Alguns saíram revoltados, outros desesperados. Outros culpavam o governo, a economia, os chefes, o destino. Ele observava tudo em silêncio. Naquele momento percebeu algo que jamais esqueceria. As circunstâncias eram exatamente as mesmas para todos, mas as respostas eram completamente diferentes. Uns enxergavam apenas o fim, outros enxergavam uma oportunidade. Foi então que compreendeu uma das maiores leis da vida. Os acontecimentos não definem o nosso destino. A maneira como reagimos a eles, sim. Naquela noite, escreveu outra frase em seu caderno: A vida sempre cobrará um preço pelas grandes conquistas. A pergunta não é se haverá um preço. A pergunta é: estou disposto a pagá-lo? Essa frase mudou sua maneira de enxergar os obstáculos. Cada dificuldade deixou de parecer um castigo. Passou a parecer um treinamento. Cada problema tornou-se uma oportunidade para fortalecer aquilo que nenhuma crise poderia destruir: seu caráter, sua disciplina, sua fé, sua capacidade de continuar. Pouco tempo depois, percebeu algo curioso. Enquanto muitos ainda reclamavam da situação, ele começou a notar oportunidades escondidas, cursos gratuitos, novos contatos, ideias de negócios, projetos que antes não teria coragem de iniciar. Era como se sua mente tivesse desenvolvido um novo olhar, não porque o mundo tivesse mudado, mas porque ele havia mudado. E foi nesse momento que recordou uma frase que lera meses antes: A mente preparada enxerga oportunidades, onde a mente despreparada enxerga apenas dificuldades. Agora essa frase fazia sentido. Ela deixara de ser apenas teoria, tornara-se experiência. Naquela noite, ao fechar o caderno, sentiu uma confiança que nunca experimentara. Não era arrogância. Também não era certeza de que tudo daria certo. Era algo muito mais profundo. Era a tranquilidade de quem finalmente descobriu que sua maior força nunca esteve nas circunstâncias, sempre esteve dentro de si, e compreendeu que esse era o preço que quase ninguém aceita pagar: o preço da paciência, da disciplina, da responsabilidade, da mudança interior. A maioria deseja colher sem plantar, quer resultados sem transformação, quer prosperidade sem crescimento. Mas a vida nunca entrega frutos permanentes para quem se recusa a desenvolver raízes profundas. Enquanto apagava a luz do quarto,
Percebeu que já não era guiado pelo medo de perder. Agora era impulsionado pela certeza de que podia construir novamente quantas vezes fosse necessário. Porque havia descoberto algo que ninguém poderia roubar. Uma mente treinada vale mais do que qualquer fortuna. E aquele era apenas o começo. A maior oportunidade de toda a sua vida estava prestes a surgir. Ela apareceria disfarçada de desafio, como quase todas as grandes oportunidades costumam aparecer. Existe um momento na vida de todo ser humano em que não é mais possível permanecer exatamente onde está. Não porque alguém o obrigue, não porque as circunstâncias o empurrem, mas porque a própria consciência começa a dizer, em silêncio, que continuar vivendo da mesma maneira passou a ser mais doloroso do que enfrentar o desconhecido. Esse momento raramente chega com aplausos. Ele chega acompanhado de medo, de dúvidas, de noites mal dormidas, de perguntas que parecem não ter resposta. É exatamente nesse ponto que os destinos se dividem. Alguns recuam, outros avançam. A diferença entre eles quase nunca está na inteligência, nem na sorte, nem no dinheiro. A diferença está em uma única decisão. A decisão de agir antes que todas as certezas apareçam. Na manhã seguinte, ao chegar ao trabalho, ele percebeu que o ambiente continuava carregado. Muitas mesas permaneciam vazias. Alguns colegas evitavam olhar uns para os outros. Havia um sentimento estranho no ar. Era como se todos esperassem a próxima notícia ruim. Mas pela primeira vez em muitos anos, ele não estava contaminado pelo mesmo clima. Enquanto caminhava até sua sala, lembrou-se das palavras de Augusto. Quem controla a própria mente nunca será escravo das circunstâncias. Sentou-se diante do computador, respirou fundo e fez algo que nunca teria coragem de fazer meses atrás. Pegou uma folha em branco. Na parte superior escreveu uma única frase. Se eu não tivesse medo, o que começaria hoje? Ficou alguns minutos olhando para aquela pergunta. No início, nada aconteceu. Depois, lentamente, as respostas começaram a surgir. Projetos antigos, ideias abandonadas, sonhos esquecidos, planos que havia engavetado por acreditar que ainda não era capaz. Percebeu que o maior ladrão do seu futuro nunca tinha sido a falta de oportunidade. Era a constante necessidade de sentir segurança antes de dar o primeiro passo. Durante anos, esperou que a confiança chegasse para então agir. Agora entendia que a ordem era exatamente o contrário. Primeiro se age, depois a confiança aparece. Naquele mesmo dia, ao voltar para casa, retirou de uma gaveta um antigo caderno cheio de anotações. Ali estavam ideias acumuladas durante anos, projetos que pareciam grandes demais, negócios que nunca saíram do papel, objetivos escritos com entusiasmo e abandonados poucos dias depois. Folheando aquelas páginas, sentiu uma mistura de orgulho e tristeza. Orgulho por perceber que sempre existiu criatividade dentro dele. Tristeza por entender quanto tempo desperdiçou esperando o momento perfeito. Então, tomou uma decisão. Não permitiria que aquele caderno se transformasse em um museu de sonhos esquecidos. Naquela noite, escolheu apenas uma ideia. Não a maior, não a mais lucrativa. Escolheu aquela que podia começar imediatamente, sem esperar aprovação, sem esperar condições ideais, sem esperar coragem completa. Sentou-se à mesa, ligou o computador e começou. Nos primeiros minutos, tudo parecia difícil. A mente insistia em questionar cada passo. Será que isso vai dar certo? E se ninguém acreditar? E se eu fracassar outra vez? Mas agora ele reconhecia aquela voz. Era o velho medo tentando recuperar espaço. Sorriu discretamente e continuou trabalhando. 1 hora virou 2, 2 viraram 4. Quando percebeu, já era madrugada. Estava cansado,
mas havia uma sensação diferente. Pela primeira vez em muitos anos, terminava o dia sabendo que dera um passo concreto em direção ao futuro que desejava construir. Na manhã seguinte, encontrou Augusto novamente. Antes mesmo de dizer qualquer palavra, o velho percebeu algo diferente. Seus olhos mudaram. Ele sorriu. Acho que finalmente comecei. Augusto respondeu com tranquilidade. Então agora sua vida mudou. Ele estranhou a afirmação. Mas eu ainda não conquistei nada. Augusto balançou a cabeça. Conquistou, sim, conquistou a decisão. E quase todas as grandes realizações nascem muito antes dos resultados aparecerem. Elas nascem no instante em que alguém deixa de negociar com o próprio medo. Continuaram caminhando. Depois de alguns minutos, Augusto apontou para um grupo de pessoas correndo pelo parque. Algumas estavam apenas começando. Outras já corriam havia bastante tempo. Observe uma coisa. Todos começaram exatamente do mesmo jeito. Com um primeiro passo. Ninguém nasce preparado para percorrer longas distâncias. O preparo surge durante o caminho. A vida funciona da mesma maneira. Quem espera estar pronto antes de começar nunca descobre do que realmente é capaz. Essas palavras ficaram gravadas em sua memória. Naquela tarde, voltou para casa com ainda mais determinação. Criou uma nova rotina. Separou um horário exclusivo para construir seu projeto. Eliminou distrações, reduziu o tempo gasto com notícias negativas. Parou de discutir com pessoas que criticavam tudo. Começou a proteger a própria mente com o mesmo cuidado com que protegeria um tesouro, porque finalmente compreendeu que era exatamente isso. Sua mente era o maior patrimônio que possuía. Dias transformaram-se em semanas, semanas transformaram-se em meses. O progresso era lento, às vezes quase imperceptível, mas era constante. Cada pequena vitória fortalecia sua confiança. Cada dificuldade desenvolvia novas habilidades. Cada erro ensinava algo que nenhum sucesso seria capaz de ensinar. Foi então que percebeu uma verdade extraordinária. O sucesso nunca chega de repente. O que chega de repente é o momento em que as pessoas finalmente enxergam anos de preparação silenciosa. Enquanto o mundo chama de sorte, existe uma história inteira de disciplina escondida. Enquanto muitos enxergam apenas o resultado, existe um passado repleto de sacrifícios invisíveis. Naquela noite, escreveu mais uma frase em seu caderno. Meu futuro não será decidido por aquilo que faço de vez em quando. Será construído por aquilo que escolho repetir todos os dias. Fechou o caderno lentamente, olhou pela janela. O mesmo céu, a mesma cidade, as mesmas ruas, mas um homem completamente diferente, porque compreendera que o destino não muda em um único grande acontecimento. Ele muda nas pequenas decisões que quase ninguém percebe, na escolha de levantar quando seria mais fácil desistir, na escolha de continuar quando ninguém está observando, na escolha de acreditar quando ainda não existem provas. Foi nesse instante que uma certeza ocupou seu coração. O futuro que tanto buscava já havia começado a ser construído. Não no dia em que conquistaria riqueza, nem no dia em que seria reconhecido, mas no dia em que decidiu governar a própria mente. E essa decisão silenciosa e invisível para o mundo seria lembrada mais tarde como o verdadeiro ponto de partida de uma vida extraordinária. Porque todas as grandes histórias possuem um instante em comum, o momento em que alguém deixa de esperar que a vida mude e finalmente decide mudar a si mesmo. Os anos passaram, não de forma rápida, nem fácil. Passaram como passam para todas as pessoas, dia após dia, escolha após escolha, pensamento após pensamento. Quando olhou para trás, quase não reconheceu o homem que havia iniciado aquela jornada.
Aquele homem vivia esperando, esperava o momento certo, esperava sentir confiança, esperava que as circunstâncias mudassem, esperava que alguém lhe mostrasse um caminho, esperava que a sorte finalmente batesse à sua porta. Enquanto esperava, a vida passava. Mas tudo começou a mudar no instante em que compreendeu uma verdade simples e, ao mesmo tempo, transformadora. O futuro nunca é criado pelo tempo. Ele é criado pelas decisões que tomamos enquanto o tempo passa. Essa frase tornou-se o princípio que guiou todos os seus dias. Ele continuou enfrentando dificuldades. Houve perdas, fracassos, momentos em que precisou recomeçar quase do zero. Projetos que não deram certo, pessoas que duvidaram dele, portas que permaneceram fechadas. Mas nenhuma dessas situações conseguiu destruir aquilo que havia construído dentro de si, porque agora entendia algo que a maioria jamais descobre. Quando uma pessoa fortalece a própria mente, ela deixa de depender das circunstâncias para manter a esperança. Passa a carregar dentro de si uma fonte inesgotável de força. A prosperidade começou a surgir, não como um golpe de sorte, nem como um milagre inesperado. Ela apareceu como consequência natural de anos de disciplina silenciosa. As oportunidades aumentaram. As pessoas passaram a procurá-lo. Novos negócios nasceram. Projetos que antes pareciam impossíveis começaram a produzir resultados. Mas, curiosamente, aquilo que mais lhe dava orgulho já não era o dinheiro. Também não era o reconhecimento. Era algo muito maior. Era saber que havia vencido o maior inimigo que um ser humano pode enfrentar: a própria mente descontrolada. Certo dia voltou ao parque onde tudo havia começado. A árvore que antes era apenas uma pequena muda, agora oferecia sombra para dezenas de pessoas. Crianças brincavam ao seu redor. Casais conversavam sob seus galhos. Idosos descansavam em seus bancos. Ele sorriu. Aquela árvore havia se tornado exatamente aquilo que Augusto lhe ensinara. Primeiro criou raízes, depois sustentou frutos. Enquanto observava a cena, ouviu passos conhecidos. Era Augusto. Os cabelos estavam ainda mais brancos. O caminhar continuava tranquilo. O olhar permanecia sereno. Sentaram-se no mesmo banco onde tantas conversas haviam acontecido. Durante alguns minutos, permaneceram em silêncio, até que Augusto perguntou: "Então, encontrou aquilo que procurava?" Ele sorriu antes de responder. "Achei que procurava riqueza. Depois pensei que procurava sucesso. Mas hoje entendo que estava procurando a mim mesmo." Augusto fez um leve gesto de aprovação. "E encontrou?" Ele respirou profundamente, olhou novamente para a árvore, depois respondeu: "Encontrei um homem que não existia quando tudo começou. Um homem que aprendeu a agir mesmo sentindo medo, que aprendeu a esperar sem desistir, que descobriu que disciplina vale mais do que entusiasmo, que compreendeu que o pensamento cria direção, os hábitos constroem o caminho e as decisões moldam o destino." Augusto sorriu. Talvez aquela fosse a resposta que esperava ouvir desde o primeiro encontro. Antes de ir embora, levantou-se lentamente, colocou a mão sobre o ombro dele e disse suas últimas palavras: "Nunca se esqueça. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando mudar o mundo. Os poucos que realmente deixam uma marca primeiro aprendem a mudar a si mesmos. Depois disso, o mundo muda naturalmente ao redor deles." E partiu. Ele permaneceu sentado por muito tempo. O vento balançava as folhas da árvore. O sol começava a desaparecer no horizonte. Pela primeira vez, compreendeu o verdadeiro significado daquela jornada. Não era uma história sobre dinheiro, nem sobre sucesso. Era uma história sobre despertar, sobre assumir responsabilidade, sobre abandonar desculpas, sobre compreender que o maior poder concedido ao ser humano não está nas circunstâncias que recebe, está na liberdade de escolher como responder a elas.
Naquele instante, abriu o velho caderno pela última vez. As primeiras páginas estavam cheias de dúvidas. As últimas estavam repletas de convicções. Pegou a caneta. Escreveu lentamente sua última anotação. Hoje compreendo que 99% das pessoas destroem o próprio futuro sem perceber, porque entregam o controle da própria mente ao medo, à procrastinação, às desculpas e aos pensamentos negativos. Eu também fiz isso durante muitos anos, mas descobri que basta uma decisão consciente, repetida todos os dias, para iniciar uma transformação capaz de mudar toda uma vida. Fechou o caderno. Não porque sua jornada tivesse terminado, mas porque um novo capítulo começava. Agora não caminhava mais em busca de respostas. Caminhava para se tornar uma resposta na vida de outras pessoas, porque todo conhecimento só encontra seu verdadeiro valor quando é compartilhado. E toda prosperidade só faz sentido quando inspira outros a acreditarem que também podem vencer. Se existe uma única lição que permanece depois de toda essa caminhada, é esta: proteja sua mente como protegeria o bem mais precioso que possui. Tudo o que você viverá amanhã está sendo construído pelos pensamentos que aceita hoje. Cada escolha fortalece um hábito. Cada hábito molda um caráter. Cada caráter determina um destino. E o destino nunca é um acidente. Ele é a soma silenciosa das decisões que repetimos quando ninguém está olhando. Talvez, neste exato momento, você também esteja diante de uma escolha. Continuar vivendo da maneira que sempre viveu, ou assumir finalmente a responsabilidade pelo futuro que deseja construir. Lembre-se, você não pode mudar o ontem, mas pode decidir o pensamento que alimentará hoje. E esse único pensamento tem o poder de transformar completamente o resto da sua vida. Se você chegou até aqui, talvez isso não tenha sido por acaso. Talvez pela primeira vez em muito tempo, você tenha percebido que o maior obstáculo entre você e a vida que deseja nunca foi a falta de dinheiro, de oportunidades ou de sorte. O verdadeiro obstáculo sempre esteve na forma como sua mente foi condicionada a pensar. Lembre-se de uma coisa: o futuro não acontece de repente. Ele é construído todos os dias, pensamento após pensamento, decisão após decisão. Enquanto a maioria das pessoas permite que o medo, a procrastinação e as desculpas controlem sua vida, poucos escolhem assumir o comando da própria mente. E são justamente esses poucos que mudam sua realidade. A partir de hoje, faça uma escolha diferente. Proteja seus pensamentos. Alimente sua mente com ideias que fortaleçam sua coragem, sua disciplina e sua fé. Cada pequena ação que você repetir diariamente estará moldando a pessoa que você será daqui a 1 ano, 5 anos ou 10 anos. Nunca subestime o poder de uma decisão tomada no momento certo. Muitas vezes, uma única decisão é capaz de transformar completamente uma vida inteira. Se esta mensagem tocou o seu coração, escreva aqui nos comentários a seguinte frase: hoje eu assumo o controle da minha mente. Quero ver quantas pessoas estão realmente comprometidas em construir um futuro diferente. Seu comentário pode inspirar alguém que está precisando exatamente dessa força neste momento. E se este vídeo trouxe valor para você, deixe o seu like, porque isso ajuda o YouTube a recomendar esta mensagem para mais pessoas que também precisam despertar. Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para não perder os próximos conteúdos. A cada novo vídeo, você dará mais um passo rumo a uma mentalidade forte, próspera e preparada para vencer qualquer desafio. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Às vezes, uma única mensagem pode mudar o rumo de uma vida, e nunca se esqueça desta verdade: o homem que domina a própria mente jamais será escravo das circunstâncias. O mundo pode mudar, as dificuldades podem surgir,
Os obstáculos podem aparecer, mas ninguém pode impedir uma pessoa que decidiu vencer a si mesma. Seu futuro começa hoje, sua transformação começa agora, e a decisão sempre estará em suas mãos.